Duas pessoas, olha lá, morreram na colisão frontal entre duas carretas na BR-163. Gente do céu, que coisa! Essa BR-163 é a rodovia da morte, realmente, é uma rodovia assassina. Voltamos a falar com Giovanni Júnior, que tem os detalhes de mais esse acidente fatal no norte de Mato Grosso. Infelizmente. E sabe o que é que estão falando, Gis? Só para reforçar, que a 163, com a desistência da Rota do Oeste, só vai voltar os trabalhos da 163 daqui a 3 anos. Uma vergonha que é esse Brasil, né? Enquanto isso, tem gente morrendo à vontade. Conta mais essa tristeza para nós, Dígio. Lamentável, né? Quando você fala de BR-63, a gente vai estar falando sobre morte. É impossível não ter algo que é vinculado e falar do 63 sem que haja um acidente registrado com vítima ou sem vítima com danos materiais. Isso é lamentável, já que a 163 é uma rodovia que acaba cortando todo o Brasil, popularmente muito conhecida, e infelizmente na tarde de ontem a colisão entre duas carretas acabou aí resultando na morte de 2 pessoas. O pior de tudo, um motorista acabou perdendo a sua esposa e o outro que viria no sentido contrário, que acabou colidindo. Mas para poder explicar sobre a mecânica deste acidente, nós estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal com o inspetor Cadini, que vai nos explicar como foi a mecânica e o que foi apurado pela polícia no local. Primeiramente, bom dia para o senhor. Quais as primeiras informações, Cadini, que a gente tem aí desse acidente e o que foi possível ser analisado por essa Polícia Rodoviária Federal lá no local? Primeiramente, bom dia. Nós temos a seguinte situação lá. Houve uma colisão entre um caminhão graneleiro e um caminhão que estava transportando etanol, certo? O que aconteceu foi, o veículo que estava no graneleiro não estava com a distância de segurança necessária para que ele fizesse uma frenagem a tempo de não ocasionar um acidente. Até por um reflexo que a gente costuma ter, né, humano mesmo, ele tentou tirar para a pista lateral. Ele fez um movimento e jogou o caminhão para a lateral. No que ele jogou o caminhão para a lateral, ele invadiu a pista do caminhão de etanol que estava vindo no sentido contrário e houve essa colisão. Devido ao fato do caminhão estar transportando combustível, né, um produto perigoso, houve a carbonização, né, das pessoas, tanto da esposa do graneleiro, né, do rapaz do graneleiro, quanto do motorista do caminhão de etanol mesmo. No momento foi projetado também o motorista do caminhão graneleiro para fora, ele está com lesões leves, não morreu, não faleceu, e a pista ficou interditada, né, por pelo menos 6 a 8 horas ontem, devido ao fato de ser produto perigoso. Por quê? No caso de um acidente como esse, conforme até está no vídeo ali no fundo, né, existe a queima da carga do combustível, e essa queima do combustível, existe um protocolo para a segurança do local, né, até mesmo das pessoas, que a gente tem que isolar a área, tem que fechar as pistas, porque a gente não sabe se vai explodir ou não, até mesmo para que seja feita a perícia, né, que foi o que aconteceu. Não é feita uma perícia imediata, justamente pelo risco da explosão. A gente tem que aguardar também a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi até o local e fez isso que a gente chama de esfriar o líquido, né? Fez esfriamento do líquido para tentar evitar esse problema de explosão. E mesmo assim o protocolo ainda é que a gente tem que aguardar pelo menos até metade da carga ser queimada para que a gente não tenha um possível dano. Agora, a partir desse momento, o que a PRF fez, né? Como houve essa interdição de 6 a 8 horas e o trânsito ficou parado e o pessoal precisava seguir, a partir daí, com a segurança que já foi concedida na cena, né, do local, a PRF seguiu em pare e siga, que ainda está até o momento, inclusive, que é meia pista, né? Os colegas estão lá ficaram a noite toda fazendo essa proteção do local e identificando se existia ou não algum possível dano para os condutores, identificando que não, segue o fluxo, né, e controla o trânsito. Agora, o inspetor, que chama a atenção é a cortina de fumaça, além também do fogo, que acaba se alastrando em toda a 163, em ambos os sentidos, tanto para Matupá quanto para Guarantã do Norte, e que acabou aí chamando a atenção de todos na tarde de ontem. Agora, o tempo-resposta, ele poderia ser diminuído, ou algo poderia ter sido feito para diminuir os estragos, ou salvar alguém, com postos de atendimento
atendimento nessas mediações da 163, já que existe uma concessionária e existe assim até mesmo um combinado entre o Estado ou até mesmo a União com a própria concessionária? Acho que a questão não é a redução do tempo de resposta. O acidente, ele não, na minha concepção, não houve uma resposta muito lenta na questão, não. A questão é que, por ser produto perigoso, de qualquer maneira, existe esse protocolo de segurança que obrigatoriamente tem que ser seguido, até para evitar um desastre ainda maior, né? Houve atendimento dos bombeiros, a Polícia Civil foi até o local. A questão realmente é que em acidentes que envolvem carga de produtos perigosos, principalmente aquelas que podem ocasionar explosão, o protocolo vai ser seguido, independente de chegar em 1 minuto ou chegar em 10 minutos. Eu acho que não houve realmente esse problema de demora no atendimento. A demora ela é proveniente da situação em si, né? O que houve ali que eu acho que poderia ter sido evitado se a gente for buscar dessa maneira. É sempre importante, qualquer condutor de qualquer tipo de situação, seja de veículo perigoso ou veículo comum, sempre buscar manter a distância de segurança, porque a distância de segurança, num caso como esse, teria talvez possibilitado ele ter uma reação mais acertada, né? Porque pode ser um buraco, pode ser um animal que entra na pista. Se você estiver muito próximo do veículo da frente, principalmente o veículo de carga, não consegue frear muito rápido, né? E aí ocasiona o que ocasionou. Então, assim, outro fator que eu acho que é muito importante, já que você mencionou o 63 e realmente é um trecho bem crítico, né? É importante a gente entender o seguinte: existe uma diferença muito clara entre excesso de velocidade e velocidade incompatível. O excesso de velocidade, ele é desrespeitar a velocidade máxima da via, mas a velocidade incompatível não necessariamente. Você tem que fazer análise do local para ver se naquele momento você pode imprimir aquela velocidade toda que está ali. Eu falo, por que isso? Porque, por exemplo, na 163, num trecho que tenha muito buraco, a situação esteja com muito buraco, você não vai poder querer imprimir a mesma velocidade que você estava, né, num trecho que está tranquilo. E a mesma coisa em relação à chuva, em relação a qualquer outra adversidade. O ponto que, na minha opinião, pega na 163, em muitas coisas que podem ser feitas, é que a gente sempre está buscando a educação para o trânsito, tentar que o condutor entenda que ele também é parte dessa equação. Então, assim, se o condutor fizer a parte dele, se ele tentar não exceder a velocidade, ou mesmo, às vezes não excedendo, se ele fizer a leitura que a pista não dá para ele aquela condição, aquela segurança que ele precisa para imprimir aquela velocidade, então é manter essa segurança e reduzir a velocidade, para a gente evitar tragédias como essa, né? Só para poder terminar, então, temos como vítima lá a esposa de um carreteiro, o que estava na Granileira, e o carreteiro que estava no sentido contrário? Isso, que era do caminhão de etanol. Tá. De qualquer forma, então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, sempre aí, por mais que seja uma notícia triste e lamentável se falar em morte, isso chama atenção e o fato acabou chamando mais atenção devido aos vídeos que viralizaram. Lembrando que, dias atrás, pessoas morreram carbonizadas. Então, rodovia sempre movimentada, existe o excesso de velocidade, existe aquilo que não é compatível com a BR, como foi afirmado aqui pelo próprio inspetor, é algo que precisa ser compreensível, entendido e praticado, na verdade. Mudando de assunto, Edivaldo Ribeiro, agora pela manhã, na região do Porto, a Polícia Rodoviária Federal está dando apoio para uma operação que até o momento ela não foi divulgada o nome. É sigilosa ou seria sigilosa essa operação, estávamos aguardando até o término dela por orientação daqueles que estão à frente, mas a informação vazou. E é no Shopping Popular de Cuiabá que está sendo feito o cumprimento de uma nova lei que foi aí de forma unânime, ficando proibido a comercialização e a venda de cigarros eletrônicos em todo o território nacional. Tudo isso se deve após aí o entendimento e até mesmo a manifestação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária Anvisa, que aprovou de forma unânime por manter a proibição do produto em todo o território nacional. Lá no local, a Polícia Rodoviária Federal, a Delegacia Fazendária, a Receita Federal se encontram passando de bancas em bancas que seriam especializadas em cigarros eletrônicos e até próprio narguilé. Como houve toda essa provocação através do Ministério da Saúde, a própria Anvisa, especialistas, após um estudo que ficou comprovado que o uso desse cigarro acaba trazendo prejuízos irreparáveis para a saúde dos jovens e que é muito utilizado nos dias de hoje, então está sendo cumprido aí a apreensão, na verdade, de toda essa materialidade. E é claro que a gente não quer ver aqui o prejuízo para o trabalhador. Somos sabedores que aqueles que estão ali no Shopping Popular são pessoas que trabalham de forma digna
determina que tudo aquilo que possui ali, na sua grande maioria, foram adquiridos de forma honesta, mas existe uma lei e essa lei, ela precisa ser aí aplicada. Então, nesse momento, você vê pelas imagens aí que a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, além de policiais, com apoio de um caminhão do lado de fora, acabam aí cumprindo essa ordem de manter aí a retirada dos balcões ou da própria comercialização, com apoio do caminhão da Receita Federal, todo o material apreendido que será levado. Agora, o que vai acontecer com esses proprietários? Como será a vida dessas pessoas que foram pegas de surpresas? Isso é algo que de forma apurada iremos investigar, iremos buscar e na edição da manhã a gente vai explicar com maiores detalhes como funciona tudo isso. Edivaldo?